Muito bem, nós hoje vamos estudar Atos no capítulo 8, vamos ver o que é que este capítulo tem para nos dizer, vamos estudá-lo, vamos ver como é que funcionava a igreja, como é que Deus se movia no meio do seu povo, no meio dos seus, daqueles que o serviam o tempo inteiro, como Deus usou os discípulos, os apóstolos, como Deus lhes dava sabedoria e discernimento para verem pessoas que apenas se queriam apropriar, queriam se servir dos dons do Espírito Santo. O caso de um homem que era mágico. Vamos ver isso. Mas antes eu gostaria de, já que estamos a estudar este tratado de Lucas, Teófilo, eu gostaria de apresentar alguns auxiliares para vocês, para quem gosta de estudar as Escrituras, para quem gosta de estudar mais profundamente os temas, os livros, por exemplo, os livros da Bíblia. Eu gostaria de apresentar pelo menos 3 auxiliares que são importantes. Tenho aqui um livro que é muito bom. Eu tenho usado este livro há anos que eu uso este livro. E eu gosto muito deste livro para estudar as Escrituras. Está muito bem escrito, é claro e é conciso, porque está aqui a Bíblia toda. No entanto, está muito bem escrito e ajuda-nos bastante a nós compreendermos a data em que foram escritos os livros, acerca do autor, por aí fora. Está muito bem, é um bom auxiliar para nós estudarmos as Escrituras e eu aconselho você a adquirir. É um livro já antigo. Eu lembro-me que adquiri este livro no princípio dos anos 80, portanto já é um livro bastante antigo. Mas tenho aqui outro, que este aqui compra-se nas livrarias Bertrand, ou outra livraria, ou seja, uma livraria secular, que é Quem é Quem no Tempo de Jesus. É muito importante para você saber quem é Herodes, as pessoas que o rodeiam, quem é que governava o Império, quem era o Imperador no tempo de Paulo. É muito interessante este livro para estudarmos as Escrituras e é um grande auxiliar. É um grande auxiliar do ponto de vista histórico e evidências daquilo que se passou naquela época. É muito importante, porque quem é quem no tempo que vai de 160 a.C., até o ano 100 e até o ano 300, quase depois de Cristo. É muito bom este livro, vale a pena tê-lo. A Bíblia que eu uso é uma das Bíblias que eu gosto mais, que é a Bíblia de Genebra. É uma Bíblia que tem bastantes anotações, é uma Bíblia com concordância e também com estudos bíblicos. Muito interessante esta Bíblia, eu gosto bastante dela. É uma Bíblia antiga, é uma Bíblia que deve ter uns 400 anos, esta Bíblia. E é muito boa porque ela foi feita por vários teólogos. Ela foi feita por pessoas que conheciam profundamente as Escrituras. E ela é de Genebra porque quem a escreveu, se não eram ingleses, estavam na Inglaterra, mas tiveram que fugir. E fugiram para a Suíça. E é por isso que ela foi escrita na Suíça, por isso é que se chama a Bíblia de Genebra. É uma Bíblia muito boa. Está muito bem documentada, tem muitos mapas, tem concordância e também tem um relatório histórico de cada livro. É muito boa esta Bíblia. Portanto, se você gosta de estudar, se você gosta de aprender mais, é uma boa Bíblia também uma Bíblia de estudo. Mas se você também gosta de estar a par e de ver outra literatura, e também um grande apoio é o Google. Quando você está a ler a Bíblia, quando você quer ver coisas que você não compreende muito bem, hoje em dia, no princípio não, mas hoje em dia o Google é uma ferramenta muito boa para estudo. Seja que estudo for, é muito boa porque cada vez está mais atualizada. No princípio, os artigos que punham no Google eram bastante duvidosos, mas hoje em dia não. Hoje em dia cada vez está mais aperfeiçoada e é uma mais-valia você ter a internet quando está a estudar as Escrituras. Eu também uso bastante e é importante nós vermos como é que é hoje atualmente os mapas dos lugares, o que é agora Coríntio, ou o que é agora Tessalónica, como é que é agora, em que sítio é que é. É importante nós vermos isso porque enriquece bastante o nosso estudo. Então, são bastante importantes estes auxiliares e eu aconselho você a fazer desta maneira. Se você encontrar livros ainda melhores, ótimo. Então, hoje vamos estudar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos.
Fez-se uma grande perseguição na igreja. A gente viu a semana passada que que Estevão foi apedrejado. Quem assistiu e autorizou a morte dele foi Paulo, que se chamava Saulo, ainda não se chamava Paulo, chamava-se Saulo. Eles foram pôr as vestes de Estevão aos pés de Paulo, de Saulo, que se chamava Saulo ainda. Isso revela-nos que Saulo já tinha autoridade. E a gente vai ver aqui agora que ele entrava pelas casas e arrastava famílias inteiras para a prisão. Ele era fariseu, os fariseus eram uma seita, era um grupo judaico que andava a ver que se a lei era cumprida. E quem não cumprisse, quem fugisse da lei, eles eram violentos, eram muito violentos. E então é importante nós termos essa noção que Paulo era fariseu. Ele perseguiu a igreja, aqui no capítulo 8 diz assim: naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos botaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então veja que era difícil ser cristão. A igreja era perseguida. Os fanáticos judaicos andavam atrás de cada cristão. As próprias famílias dividiam-se e denunciavam-se. Portanto, ser cristão naquela altura era perigo de morte. Mas a igreja crescia mesmo assim. E cresceu sempre. Mesmo a matarem-nos, eles conseguiram crescer. E ao serem dispersos pela Judeia, eles foram por todo lado pregando o Evangelho. E em pouco tempo eles encheram o Império Romano com a palavra de Deus. A gente está a ver isso noutras cartas. A gente vai ver que nas cartas paulinas que o Evangelho já tinha sido pregado a toda a criatura debaixo do céu, diz o apóstolo Paulo. No versículo 3, portanto, Paulo assolava a igreja. E depois no versículo 5 e 8 vem a história de Filipe. É uma história muito interessante porque Filipe foi para a Judeia. Portanto, aqui no versículo 8, eu vou ler só o versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Eu vou ler o versículo 5 a 8. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Veja que Filipe estava a acontecer com ele aquilo que Deus tinha prometido. Que estes sinais seguiriam àqueles que crescem, e eles, ao pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo ia com eles e fazia sinais, prodígios e maravilhas de tal maneira que as pessoas eram curadas, libertas, transformadas. E a gente vai ver que até havia lá um mágico chamado Simão que enganava muitas pessoas. Mas ao ver o poder que estava em Filipe, ele converteu-se e foi batizado. Mas vamos ver que a conversão dele não foi genuína. Mas vocês vejam, aquela cidade recebeu o Evangelho. Samaria que não era bem vista pelos judeus. Eles consideravam os samaritanos um povo fora da comunidade judaica. Que é uma história que agora não dá tempo aqui para contar, porque demoraria muito tempo o vídeo, mas eles não gostavam dos samaritanos, mas Jesus amava os samaritanos, tanto que ele foi falar do reino de Deus a uma mulher samaritana. E ela creu e levou o Evangelho aos samaritanos e eles receberam Jesus. Portanto, aquele povo era um povo que recebeu de braços abertos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então, quando os apóstolos souberam disso, que aquela cidade tinha recebido o Evangelho, enviaram para lá Pedro e João. E porquê que eles foram lá? Foram lá para orar para que eles fossem batizados no Espírito Santo, porque eles não sabiam o que era o batismo no Espírito Santo. E então não tinham recebido o Espírito Santo. Então eles foram e oraram por eles, e vamos ler, para receber o Espírito Santo. Versículo 17 quer dizer isso. Então diz... Eu vou ler o versículo 16 para termos uma compreensão melhor. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes
o Espírito Santo. Agora você vai ver que, nós vamos ler a seguir, que o Simão, vendo aquilo, vendo o poder que havia quando lhe impunham as mãos, ele quis comprar aquele dom. E Pedro virou-se contra ele e disse: fica lá com o teu dinheiro, tu afinal de contas não te convertestes. Tu queres servir-te dos dons do Espírito Santo. E ele então pede aos apóstolos para orarem por ele, porque viu que estava em maus lençóis, espiritualmente falando. No versículo 20, portanto, Simão Mágico é repreendido, quer ver aqui. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Veja que ele queria ir já para o ministério e o Pedro diz: não, tu não estás em condições, o teu coração não está em condições de servir a Deus neste ministério. É importante nós termos este discernimento, porque eles tinham, o Pedro tinha, e nós vamos ver mais tarde que Paulo também tinha, porque uma moça também ia com os dons que parecia mesmo os dons do Espírito Santo e ele viu que não era. E é importante a igreja ter este dom, porque senão ela é enganada, o diabo mete-se e a igreja é enganada porque o diabo tenta imitar os dons do Espírito Santo. É importante nós termos em conta isso. Este Simão foi denunciou-se a ele próprio, mas porque estavam ali pessoas que sabiam discernir os espíritos. E é uma das coisas que nós devemos fazer, é discernir bem os espíritos. Agora, aqui vemos uma história muito bonita, que é o espírito agarrou em Filipe e levou até uma estrada que ia de Jerusalém para Gaza. No versículo 26 diz aqui: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Portanto, ele foi, e o que é que ele vai encontrar? Vai encontrar uma carruagem, com uma comitiva, provavelmente, não é? Que iam para a Etiópia. Ele se levantou e foi, e eis que o etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro e que viera adorar a Jerusalém. Este homem era um homem importante. E ele foi adorar a Jerusalém. Vejam que todos aqueles que procuram Deus, Deus aparece-lhes. Então Deus enviou Filipe para ajudar este homem. E o que é que ele estava a ler? Estava a ler Isaías, mas não entendia aquilo que lia. E é importante também nós vermos que nós às vezes precisamos de alguém que nos ensine a ver as Escrituras, porque nós não conseguimos interpretar tudo como deve ser. E este homem não sabia o que é que estava a ler. E então, ao ler Isaías, ele foi lendo o capítulo 53, e Filipe explicou-lhe que aquele era Jesus, e aquilo já tinha acontecido, que Jesus tinha nascido, tinha sido morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. E então, ele converteu-se a Cristo e vemos que ele é batizado. Vemos também que ele deve ter falado que era quem crer for batizado. Então o eunuco perguntou: está aqui água? Porque quando iam a caminho, viram águas. E o eunuco perguntou: então, olha, estão aqui águas, o que é que impede eu ser batizado? E o que é que ele disse? É necessário que creias. E o que é que o eunuco diz? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Portanto, o requisito para uma pessoa ser batizada nas águas é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Qual é a forma do batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que é o batismo? Por imersão, porque assim, o Filipe não foi buscar água para despejar sobre o eunuco, não. Desceram ambos às águas. E aqui retiramos este ensinamento, que tanto o que batiza como aquele que é batizado, ambos descem às águas. Eles desceram às águas, Filipe batizou nas águas o eunuco, e acontece uma coisa muito bonita, que é, ele desaparece. Quer ver? Versículo 39 a 40. Diz aqui assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não havendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se
em Azoto e, passando ali, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Veja que ele não perdia uma oportunidade. Por onde quer que passava, ele evangelizava. Mas está aqui uma coisa que é muito interessante, porque fala de um tipo de arrebatamento. Porque Filipe desapareceu dali e apareceu em Azoto. E o eunuco simplesmente deixou de o ver, porque o Espírito Santo o tinha arrebatado dali para as outras. Portanto, isto são milagres, são sinais e maravilhas que Deus ia fazendo na igreja primitiva. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, nós terminamos aqui este estudo que vai até o versículo 40, não é? E vemos então estas coisas fantásticas que nós acabamos de ver, que é nós vermos que a Samaria recebeu o Evangelho. Nós vemos que Deus usou Filipe com sinais, prodígios e maravilhas. Deus deu discernimento a Pedro para que não fossem enganados pelo mágico. E o mágico teve que se arrepender, porque viu ali alguém que tinha muito mais poder do que ele. E ele não tinha poder nenhum, só enganava as pessoas. Só que o Evangelho não engana. O Evangelho é genuíno. O poder de Deus é genuíno. Deus não precisa cá de malabaristas. Deus, aquilo que faz e pronto. Quando Deus cura uma pessoa, aquela pessoa é curada com todas as evidências. Não precisa de enganar, não precisa de andar para lá a fazer estratagemas. Portanto, aquilo que Deus faz como deve ser e não precisa de ajuda de ninguém. Eles continuaram a pregar a palavra de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo, porque os samaritanos receberam o senhorio de Cristo. E vemos então que Filipe tem aquela experiência que um anjo apareceu e lhe diz: olha, vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E ele foi e encontrou um superintendente da Etiópia. Ele recebeu Jesus, converteu-se, foi batizado nas águas e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, agarrou em Filipe e levou de volta até Azoto. E ele foi evangelizando até Cesareia. Linda a palavra de Deus, não é? Então, que Deus vos abençoe. Espero que Deus vos tenha abençoado com este capítulo fantástico do livro de Atos. E eu fico-me por aqui desejando que o seu coração seja edificado com a palavra de Deus, com este capítulo que você e eu acabamos de estudar. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.